Oi, gente querida, que prazer enorme estar aqui com você. Hoje eu tenho uma palavra de Deus muito tremenda que vai te levar à reflexão. O tema dessa palavra é o espelho mágico. Mas antes de eu falar realmente sobre a reflexão que Deus me deu, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, que também dê um joinha, uma curtida, que ative o sininho para que toda vez que eu tiver postando um novo vídeo você possa receber aí. Amém? Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando os vídeos, porque está sendo uma grande bênção os testemunhos que eu tenho recebido. Pois bem, o tema da mensagem hoje é o espelho mágico. E eu começo perguntando para você, se você tivesse um espelho mágico, que você, quando olhasse para ele, ao invés de você estar vendo o teu exterior, você pudesse estar vendo o teu interior. Como seria esse interior? Você seria visto como uma pessoa alegre, realizada, uma pessoa que crê que realmente Deus tem algo grande para você, ou você seria uma pessoa decepcionada, amargurada, triste, uma pessoa sem esperança? Bom, gente, eu quero começar falando para vocês que há um texto na palavra de Deus que fala qual é a expectativa que Deus tem para todos nós. Está lá na terceira carta do apóstolo João, né? Só tem um capítulo, o versículo 2, em que ele diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aqui, claramente, o Espírito Santo está usando João para dizer o seguinte, que a vontade de Deus, quando ele diz acima de tudo, quer dizer, um desejo maior no que concerne a cada um dos filhos de Deus é: faço votos por tua prosperidade. Aqui não está falando de dinheiro, tá? Prosperidade é um conceito na Bíblia muito mais amplo do que de dinheiro. Prosperidade é o indivíduo que leva a cabo o propósito de Deus na sua vida. Prosperidade é um indivíduo, em primeiro lugar, que ama a Deus, que está bem consigo mesmo, que está bem com a sua família, que neste mundo passa por ele enfrentando as lutas, mas que no final delas sempre vai tirar alguma lição. Ou seja, quando a Bíblia está dizendo que faço votos por tua prosperidade e saúde, em seguida ele diz assim como é próspera a tua alma. O que a palavra de Deus está dizendo, queridos, é que tanto prosperidade, que é um conceito muito amplo, né, quanto saúde depende da prosperidade da alma. Hoje a ciência já provou, né, que mais de 80% das doenças, dos cânceres e de outras doenças têm origem na mente. São as chamadas doenças psicossomáticas, psico de mente e soma de corpo. E a gente usa muito essa expressão, eu somatizei. Somatizar significa trazer para o corpo aquilo que a sua alma estava sentindo. Então, eu quero começar dizendo para você que esta ideia que você possa ter de que Deus não tem para você vitória, que Deus não tem para você uma vida de prosperidade, que significa de avanço, de progresso, né, de equilíbrio, de saúde, não só física, como saúde mental. Esta ideia, ela vem muito mais pelas experiências negativas que você pode ter tido do que propriamente da verdade encontrada na palavra de Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra de Deus também diz, Jesus mesmo falou, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundância fala de plenitude, de alegria, de fé, de comunhão com Deus, plenitude também das coisas materiais. Ou seja, a vontade de Deus é que você prospere, que você progrida, que você se desenvolva, que você alcance mais do que você sonhou, né? Porque a palavra de Deus também diz que o que Deus tem preparado para nós está muito além do que pedimos e que pensamos. Então,
a primeira coisa que eu quero falar para você, tendo esta consciência de que Deus deseja que você prospere, tenha saúde, mas que isso está diretamente ligado ao conceito de uma alma próspera, a pergunta que eu tenho para você: o que você quer ser na vida? Você já encontrou o seu objetivo, o seu alvo? Se esse espelho mágico tivesse espelhando o que está no teu coração, será que ele revelaria alguém já convicto, focado no chamado de Deus, ou revelaria uma bagunça interior? Uma alma próspera é uma alma cheia de esperança. Uma alma próspera é uma alma cheia de fé. É uma alma que, quando olha para as dificuldades, não entende que elas sejam algo definitivo. Uma alma próspera compreende que Deus está conosco, que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que Deus tem o melhor para nós. Uma alma próspera é aquela alma que consegue reconhecer não somente as suas limitações, mas também as suas qualidades, as suas potencialidades, tá? Então, no fundo, esta alma próspera, esta vida próspera, depende muito da visão que você recebeu ao longo da sua vida. Geralmente, pessoas que foram criadas num ambiente de amor, de cuidado, de equilíbrio, são pessoas que têm mais facilidade de olhar para a vida com esperança. Então, a segunda coisa que eu quero falar para vocês é a importância de você ter a visão de Deus. Substituir a visão que você recebeu na sua vida, tá? Porque por melhor que essa visão tenha sido, nós vivemos num mundo decadente, os nossos pais não são perfeitos. Eu, tive muitos traumas por conta do meu relacionamento com meu pai. E eu me lembro que quando eu tive a minha filha, eu prometi para mim assim: olha, eu quero ser o melhor pai do mundo. Eu quero ser um pai que não provoque nenhum tipo de trauma nela. Mas na semana que a Érica foi casar, eu a chamei e falei: filha, eu não gostaria que você entrasse para o seu casamento tendo alguma coisa contra mim. Eu queria que você se abrisse, que você tivesse a oportunidade de me dizer, eu por acaso provoquei algum trauma em você? E ela falou para mim que eu fui um pai amoroso, que eu fui um pai que a protegeu, cuidou dela, supriu de amor, mas ela acabou falando também de alguns traumas que ela teve por conta dos meus defeitos. Eu fiquei chocado, né? Porque eu imaginei que eu era um pai perfeito, mas longe disso. Por mais que eu tenha querido ser um pai perfeito, eu não fui perfeito. Então, cada um de nós tem a sua própria história, tem os seus próprios traumas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, por melhor que a visão que você tenha recebido na sua história, por melhor que ela seja, é muito importante que você receba a visão que Deus tem para você. E a visão que Deus tem para você está lá em Abacuque, capítulo 2, versículos 1 a 3. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aqui, Abacuque, o profeta, está vivendo tempos difíceis em Israel, e ele, como profeta de Deus, ele reconhece que o coração dele está amargo, o coração dele está sem esperança. Então, o que ele fala? Eu vou me colocar na torre de vigia e vou esperar que Deus fale comigo. Ele usa essa figura de torre de vigia, por quê? Porque qual é o lugar numa cidade murada onde você tem uma melhor visão, uma visão mais à distância, que você possa ver até o inimigo que chegue a 10, 15 quilômetros? É a torre de vigia. A torre de vigia era colocada sobre a muralha e ficava sendo, portanto, o lugar mais alto
daquela cidade. O que ele está dizendo? Eu vou buscar uma visão mais profunda. Eu vou buscar ser transformado por uma visão errada que eu estou tendo agora. Eu reconheço que eu estou vivendo tempos difíceis, mas eu não quero ficar assim. Eu quero enxergar o que Deus tem para mim. Então ele diz, eu vou me colocar na torre de vigias até que o Senhor me responda, até que ele me mostre a sua visão, né? E aí, quando ele vai e busca Deus, ele ora, Deus responde para ele. Ele diz, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que eu possa ler, para que a possa ler até quem passa correndo. Olha o que Deus fala para o profeta. Olha, a visão que eu vou te dar, você não pode esquecer. Essa visão você vai escrever, e você vai escrever em tábuas, de maneira bem clara, vai ser grande a escrita, para que até que alguém que passe correndo possa ver a visão que eu estou te dando e que você está escrevendo. Incrível isso, né? Isso, na verdade, mostra que a maneira da gente sair, né, dessa visão negativa, dessa visão que é consequência dos nossos traumas passados, a primeira coisa que você tem que fazer, meu querido, é se colocar na torre de vigia. Ou seja, buscar a Deus. Ao invés de você alimentar uma visão cheia de traumas que você teve no passado, você não deve aceitar isso. Você deve buscar a Deus e dizer, Deus, olha como eu estou vendo o mundo, olha como eu estou vendo a mim mesmo. Eu preciso de uma nova visão. Eu não vou sair daqui, da torre de vigia, eu não vou deixar de orar, de te buscar, até que o Senhor me mostre uma nova visão. E Deus falou com ele, eu tenho uma outra visão para você. Eu tenho uma outra visão da realidade que você está vivendo. Mas saiba que você, como ser humano falho, se você não escrever essa visão, se você não torná-la clara, se você não colocá-la de forma que toda vez que você passar e até as pessoas passem e possa vê-la, você vai acabar esquecendo dessa visão. Então, a primeira coisa que Deus está dizendo para você, meu querido, para você que tem uma visão diferente, uma visão nublada, uma visão pessimista da sua própria vida, da circunstância que você está vivendo, busca Deus. Ore a Deus até que Ele te mostre a visão dele, a visão que Ele tem para você. E eu quero te dizer, eu comecei falando que o propósito de Deus para todos nós é que nós tenhamos saúde, prosperidade, mas que isso depende da prosperidade da nossa alma, da nossa mente, da nossa psique. Ou seja, pessoas que têm uma mente doente, cheia de traumas, vão acabar desenvolvendo problemas de saúde até mesmo, tá? Então, a partir daí, a transformação vai acontecer quando você buscar a Deus e que quando Deus falar para você o que Ele tem para você, os sonhos que Ele tem para você, os milagres, as coisas lindas que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Quando Deus mostrar para você essas coisas, querido, é para você escrever, é para você se lembrar, é para você reler todo o tempo. Escreva no papel, faça um diário. Olha o que Deus me falou, Deus, eu estava orando, Deus falou comigo. Coloque num diário onde você possa ler. Para quê? Para que esta visão de Deus venha transformar a visão que você tem, tá? Então, Deus ainda diz mais. Ele diz, olha, Abacuque, no entanto, a visão não é para agora, mas ela está para se cumprir. E ele diz mais, vai se cumprir num tempo determinado. E ele diz assim, está se apressando para o fim, ainda que tarde, não falhará. Olha que coisa linda que Deus está dizendo. Deus está dizendo que quando Ele mostra para você o propósito dele, o sonho que Ele tem para você, o propósito que Ele tem para a tua vida, o que Ele quer realizar na sua vida, é para você incorporar essa visão, mas para você ter a consciência de que nem sempre a visão de Deus para você vai acontecer de uma vez.
vai ser no tempo de Deus, do jeito de Deus, e ele diz, não é para agora. Por quê? Porque no momento que você recebe a visão, existe uma distância muito grande entre aquilo que você é agora e aquilo que você vai se tornar. Não é lindo? Não é lindo isso? Outro dia eu fiz um post falando, né, que a humildade é você ter a consciência daquilo que você é e comparar com aquilo que você gostaria de ser. Eu quero mudar um pouquinho esse post, né, essa declaração, dizer o seguinte, que no momento que Deus te dá visão, você compara com aquilo que você vai ver a distância, né? Mas que você reconheça que ainda que isso não tenha se concretizado na sua vida, a visão, ainda que não seja para agora, essa visão está para se cumprir. Por quê? Porque a boa obra que Deus começou na tua vida, Ele vai completar até o dia de Cristo. Gente, nós somos seres em obras. A gente está em obra, nós estamos em transformação. Até a gente morrer, ou até Jesus voltar, nós estaremos em transformação. E o maior agente dessa transformação é o Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo quem comunica as verdades inefáveis, maravilhosas, espirituais, transcendentes, poderosas, que Deus tem para nós, que ainda não se concretizaram, mas se concretizarão. Então, ao invés de você olhar para a sua incapacidade, de olhar para todas as suas mazelas, os seus defeitos, os seus pecados e falar, puxa vida, como eu sou uma droga, é muito importante você receber essa visão que eu estou te dando e dizer, eu ainda não me tornei aquilo que Deus quer, mas eu vou me tornar. Eu ainda não estou pronto, mas eu vou estar. Porque Deus está dizendo que a visão não é para agora, ela vai se cumprir no tempo determinado. Ou seja, Deus conhece tudo aquilo que vai ter que acontecer na tua vida para que você chegue à estatura que Ele tem para você. Deus sabe não só dos instrumentos que Ele vai usar, como Ele sabe também do tempo que isso vai durar. Então, a visão não é para agora, mas ela vai se cumprir no tempo determinado, não pela gente, mas por Deus. E Ele diz, essa visão apressa-se para o fim. Esse termo aqui, apressa-se para o fim, não significa que o tempo vai ser rapidinho, uma semana, um mês. Não. Na língua original, essa expressão dá a ideia de que Deus está agindo de forma dinâmica. Deus está agindo de maneira que você vai chegar lá no tempo de Deus. Agora, ele diz assim, até parece, né, um paradoxo, vamos dizer assim, dois elementos aparentemente contraditórios. Por quê? Porque ele diz assim, olha, a visão não é para agora, ela está se apressando para cumprir. Mas ele diz em seguida, se tardar, não falhará. Ou seja, o tempo de Deus, o tempo determinado, ela vai cumprir. Deus não vai atrasar, meu querido, um segundo. Mas também, eu quero te dizer, Ele não vai se adiantar. Agora, cabe a nós termos essa visão que Deus colocou na nossa vida, os nossos sonhos, e lutar por ela, até que ela se concretize. Porque Deus vai ter que retirar de nós a visão errada que estava dentro de nós. Eu sempre digo, né, quando eu prego sobre o povo de Israel, não foi difícil para Deus tirar o povo do Egito. Porque para ele tirar o povo do Egito, ele agiu poderosamente, sobrenaturalmente, e ninguém impede o propósito de Deus. Nem Faraó, com todo o seu poder, com toda a sua arrogância, conseguia impedir que Deus tirasse o povo do Egito. Agora, difícil foi tirar o Egito dentro do coração do povo. E muitos, irmãos, não conseguiram deixar o Egito para trás. E por isso morreram no deserto. Mas aqueles que creram na promessa de Deus, aqueles que creram na visão da terra prometida, esses entraram e possuíram a terra. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Aquilo que está acontecendo com a tua vida, você merece o crédito? Porque a tua vida é uma vida que está cada vez mais como a vereda do justo, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ou você merece a culpa pelo que está acontecendo?
pelo que você está se tornando. Você é aquele tipo de pessoa que se vitimiza, que gosta de sempre estar olhando para o passado e justificar o seu fracasso pela tua história dolorosa? Ou você é aquele tipo de pessoa que, por ter sofrido muito, por ter passado por dificuldades, fala: eu não quero isso para a minha vida inteira. Eu quero ser feliz, eu quero ser diferente, eu quero vencer minhas lutas, eu quero vencer as minhas dificuldades e eu sei que Deus tem algo para mim. Jesus morreu naquela cruz para me salvar, para me libertar. Então, em nome de Jesus, eu me recuso a viver avassalado pelos traumas, pelas dores, pelas lembranças do meu passado. O que você receberia hoje? O que a tua vida está se tornando? Você receberia o crédito por estar dando ao Espírito Santo a oportunidade de cumprir o propósito de Deus para a tua vida? Ou você receberia a culpa? Porque ao invés de estar caminhando após a visão que Deus tem para você, a visão que está na palavra, você está preferindo se vitimizar e se justificar pelas situações que você viveu no passado. Então lembre-se, muito mais importante do que o seu chamado é a resposta que você vai dar para ele. Porque Deus tem um chamado para todos nós, e o chamado de Deus é sempre bom. É sempre um chamado que vai te engrandecer, mas sobretudo que vai trazer glória para ele. Quando Deus chama Abraão, Deus tinha um propósito maravilhoso para a vida de Abraão. E Deus faz uma promessa: Abraão, eu vou te tornar grande, o seu nome vai ser grande, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou te dar uma descendência numerosa e todas as nações da terra vão ser benditas através da tua descendência. Está falando de Jesus, obviamente, mas veja, esse é o propósito de Deus. Cada um de nós, segundo o propósito de Deus, tem uma porção, uma dimensão, sabe, de que essa glória vai se manifestar. Mas a vontade de Deus para cada um de nós é que nós tenhamos uma visão saudável, uma visão de fé, uma visão grande. Ao invés de nós olharmos para as dificuldades do mundo, ao invés de nós olharmos para o mundo com o filtro das nossas dores e dos nossos fracassos, nós precisamos ir para a torre de vigia. E nós precisamos ir para a torre de vigia e dizer: Senhor, eu vou te buscar, eu vou orar até que o Senhor responda para mim, até que o Senhor mostre qual é a visão que o Senhor tem para mim. E nesse momento, quando o Senhor mostra, escreve a visão, de que maneira que você possa continuar vendo e que seja tão evidente que até quem passe correndo possa ver a visão que está na tua vida, que você seja um outdoor, que as tuas palavras, que os teus olhos, que as tuas atitudes revelem para o mundo a visão e o sonho que Deus tem para você. E nessa hora tem que ter maturidade para esperar o tempo, para esperar o tempo determinado por Deus, para que aquela visão, para que aquele sonho se cumpra na sua vida. Sabe, gente, a palavra de Deus diz que nós fomos feitos por Deus de maneira maravilhosa. Você é um ser sui generis. Não existe ninguém no planeta, nunca houve e nem haverá alguém como você. Você é único. Você foi feito pelo Deus Todo-Poderoso. Deus jamais pintou um quadro que não fosse belo. Deus jamais fez uma obra que não fosse perfeita. Sabe, gente, quando Deus te criou, Ele tem um propósito, Ele tinha e tem um propósito lindo para a tua vida. E esse propósito, para ser cumprido, ele tem que ser buscado, ele tem que ser encontrado. Coloque-se na torre de vigia. E quando Deus te mostrar, lute para você manter a visão até o tempo determinado. Amém? Eu quero terminar essa palavra dizendo: se você tivesse esse espelho mágico que revelasse o teu mundo interior, como estaria agora? Um mundo interior curado, sarado, cheio de esperança, cheio de fé? Ou revelaria um mundo caótico, um mundo tenebroso, cheio de tristeza, ressentimentos, mágoas, culpas, medos,
eu quero te dizer que o Espírito Santo é aquele que, quando você buscar, vai revelar para você a visão errada que você tem de si mesmo e vai revelar o propósito e a visão que Deus tem para a sua vida. Quando isso acontecer, meu amado, creia na visão, lute pela visão, espere pela visão, espere o tempo de Deus e deixe que Ele opere na sua vida. Amém? Eu espero que você tome posse dessa palavra e que você receba essa palavra e seja transformado por ela, porque é a palavra de Deus que está falando com você. Tá bom? Muito obrigado por estar sempre compartilhando os meus vídeos. Meu desejo é que o Senhor te abençoe muito e que você seja uma pessoa que cumpra todos os propósitos e projetos que Deus tem para a tua vida. Um beijo grande no teu coração, em nome de Jesus.